Então, pessoal, dando continuidade à parte 4, quarta e última parte, né, dessa primeira aula aí sobre a revisão do modelo LOS e modelo TCP/IP. Vamos ler, essa é uma questão ENAD, certo? Que ela fala o seguinte: considerando as funções de cada dispositivo nesse processo, avalie as informações a seguir. Primeiro, comutadores e hospedeiros analisam endereços de camada 3 para o encaminhamento de pacotes. 2. Roteadores precisam processar uma quantidade maior de informação de cabeçalho do que os comutadores. 3. Comutadores examinam o endereço de destino da camada 2 do quadro e tentam repassá-lo para a interface que leva a esse destino. 4. Roteadores atuam até a camada de rede, pois não fornecem isolamento de tráfego e utilizam rotas inteligentes entre os hospedeiros da rede. Bem, para a gente responder essa questão, a gente precisa observar isso daqui, certo? Isso tem tudo a ver com aquela parte da aula que eu falei de até onde os dispositivos enxergam no contexto de cada camada. Então, por exemplo, os hosts eles enxergam todas as camadas. O comutador ou switch enxerga até a camada 2, ou seja, a camada de enlace. E o roteador enxerga até a camada 3, ou seja, a camada de rede. Com base nessa figura do livro do Kurose, um livro super importante aí que eu considero um dos principais livros da área que vocês devem ter na biblioteca de vocês, com base nessas informações vamos observar essas 4 afirmativas aqui. Então vamos lá novamente, vamos ler a primeira. Comutadores e hospedeiros analisam o endereço de camada 3 para o encaminhamento de pacotes. Vamos lá. Comutadores são switches. Os switches não fazem observação da camada 3. Quem faz a observação da camada 3 são os roteadores. Os switches não fazem encaminhamento de pacotes. Quem faz encaminhamento de pacotes são os roteadores. O switch faz encaminhamento de quadros no contexto de camada 2. Ou seja, a primeira afirmativa está errada. Roteadores precisam processar uma quantidade maior de informações de cabeçalho do que os comutadores. Isso é verdade. Isso é verdade. O cabeçalho IP ele é mais denso, ele tem mais informações que o cabeçalho da camada de enlace. Então a 2 está correta. 3. Comutadores examinam o endereço de destino de camada 2 do quadro e tentam repassá-lo para a interface que leva a esse destino. Perfeitamente. Então, os comutadores eles examinam o endereço MAC de destino, o endereço físico de destino da camada 2, ou seja, da camada de enlace, e tentam repassá-lo para a interface que leva a esse destino. Exatamente. Na dinâmica do switch isso acontece naturalmente, certo? Observa-se qual é o endereço de destino, físico de destino daquele quadro e observa-se se na tabela existe uma relação daquele endereço com alguma interface. Se houver, faz o encaminhamento, certo? Então o 3 está correto. 4. Roteadores atuam no contexto da camada de rede, está ok? Pois não fornecem isolamento de tráfego. Essa parte aqui está errada, porque a gente sabe que o roteador ele separa as redes. E por sua vez ele faz isolamento desse tráfego, né? Ele faz isolamento do tráfego dentro de cada rede. E aí é responsável também por fazer a intermediação dessas informações entre redes através do protocolo IP. E utilizam rotas inteligentes entre os hospedeiros. Esse termo rota inteligente ele não é muito utilizado, mas a gente pode considerar que o roteador usa rotas, que são inteligentes porque são descobertas de forma com alguma inteligência ali a partir dos protocolos. No entanto, essa afirmativa está confusa e essa parte aqui está errada, a parte de isolamento de tráfego. Então, a questão 4 está errada, o correto seria 2 e 3. Então, a letra D seria a resposta correta, certo? Vamos para a terceira questão. Uma empresa de desenvolvimento de soluções web precisa atender a algumas demandas em sua rede de computadores. Que demandas são essas? Construir um servidor web e colocar esse servidor no ar em um serviço de hospedagem. Configurar a rede local para receber a configuração de conectividade do protocolo TCP/IP automaticamente. Acessar remotamente um servidor Linux em uma filial para ter acesso à sua interface de linha de comando. Configurar um serviço de tradução de nomes. E configurar todos os serviços de envio e recebimento de e-mails. Pessoal, isso é uma questão aberta do ENAD, certo? Uma questão que está dentro da aula de hoje. Uma questão super simples, que a gente não pode errar uma questão desse tipo, certo? Vamos lá, vamos comentar o primeiro ponto. Eu quero construir um servidor web e colocar esse servidor no ar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com Apache, certo?
que utiliza o protocolo HTTP e que roda na porta 80. Apache é um servidor web convencional, certo? Que roda no Linux. Beleza? Como ele fala aqui que precisa acessar o Linux, então a gente já infere que o Apache está rodando no Linux. Então, segundo ponto, configurar a rede local para receber a configuração de conectividade do protocolo TCP/IP automaticamente. Configuração de conectividade. Quem é que cuida da atribuição automática de parâmetros de rede que provê conectividade numa rede local? DHCP, pessoal. DHCP precisa estar configurado nessa rede. DHCP roda na porta 67, 68, como a gente já sabe. Terceiro ponto. Acessar remotamente um servidor Linux em uma filial para ter acesso à sua interface livre de comando. Como é que eu faço isso? Com alguma estratégia de acesso remoto como o SSH, que é uma estratégia segura e que roda na porta 22. Certo, pessoal? Olha que simples até aí. Serviços, protocolos e portas. Por isso que eu falo, por favor, decorem as portas dos principais serviços. Tá? Porque a questão ela pergunta, ela faz uma pergunta, né? Determine ou faz uma solicita a exceção. Determine todos os serviços, protocolos e portas. Então as portas dos principais protocolos, e o que a gente está falando aqui são dos principais, precisam realmente estar na cabeça de vocês. Quarto ponto. Configurar um serviço de tradução de nomes na internet. Quem que faz isso? O DNS. Que serviço eu poderia implementar? O Bind, por exemplo, é um serviço muito usado em servidores Linux que implementa o DNS. E que porta? Porta 53, que é a porta padrão do DNS. Certo? Quinto ponto. Configurar todos os serviços de envio e recebimento de e-mail. Eu posso usar, por exemplo, um serviço como Postfix, que é um servidor de e-mail. Eu posso configurar o SMTP, o POP3, o SMTP na porta 25, o POP3 na porta 110. Eu posso usar o IMAP também para receber e-mail se eu quiser. Certo? Vamos ver a resposta dessa pergunta de forma condensada? Está aqui, pessoal. Então, olha só. Para montar o serviço web, Apache, protocolo HTTP, porta 80. Certo? Conectividade de dispositivos, protocolo DHCP, porta 67. Acesso remoto, eu posso ter o SSH na porta 22 ou o Telnet na porta 23. Tradução de nomes, protocolo DNS, porta 53. Certo? E o envio do e-mail SMTP na porta 25. Certo? E o recebimento do e-mail, eu posso usar o protocolo POP na porta 110 ou o protocolo IMAP na porta 143. Certo, pessoal? Então, assim, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês, né? Ou seja, tudo que a gente viu na aula de hoje são questões super importantes aí para o contexto do curso de vocês. E é um dos temas que mais caem no ENAD, então eu peço que vocês revejam essa aula várias vezes para que a gente consiga ter um bom desempenho, certo? Em certas questões. Essa última questão aqui, a questão 3, é uma questão que vocês precisam realmente ter mapeado na cabeça para que quando apareça, por exemplo, algo desse tipo, vocês respondam de pronto, certo, pessoal? Porque é de fato uma questão bem simples. Eu queria agradecer novamente a vocês por estarem assistindo esse material. Em breve a gente vai estar lançando a aula 2, certo? Essas aulas elas são complementos das aulas presenciais. No entanto, eu recomendo que antes da aula presencial vocês acessem e verifiquem essas videoaulas várias vezes, certo, pessoal? Então, um abraço, espero que tenha sido útil e conto com vocês nesse processo e qualquer dúvida eu estou à disposição. Valeu!